E já estamos de volta, agora a gente fala um pouco da revisão da aula, e a aula foi muito legal, muito gostosa, a gente resolveu duas questões, mas pensa em umas questões bem no passo a passo, bem desenroladas com vocês, né? Mas vocês estão pensando que sempre questão muito rápida ou muito assim? Não, calma. Tanto é que, depois da revisão, vocês terão uma questão para resolver. Uma só. Porque essa aula a gente colocou essas que são mais, assim, não são difíceis, mas são mais trabalhosas e estão sujeitos a levar mais tempo, né? E aí, esse levar tempo, que é o que nós estamos tratando com vocês. A questão de ter resistência de prova. Aquela questão de conciliar, não tem? As duas partes da razão com a parte mais artística, mais visual. É isso que o Enem te cobra, tá? De olhar para as questões e falar assim, isso vai demorar muito. Ah, mas espera aí, eu ganhei tempo em duas questões anteriores, posso gastar tempo nessa. Então, esse é o jogo do Enem. Isso mesmo. Vamos junto, então, hora de revisão na telinha. Olha lá. Se liga no Enem de aula 18.2, a gente está trabalhando área, perímetro e tudo isso, né? Primeiro a gente define, né? Então a parte conceitual é sempre importante, né? Então a definição, vamos lá. Então é importante vocês entenderem que perímetro é o entorno da figura, tá? O entorno que nós temos em qualquer figura. E a área é a superfície que essa figura vai ocupar. Então, quais superfícies nós temos que calcular para o Enem? Para o Enem, nós temos que lembrar do triângulo, principalmente, né, quando se trata de triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele tem uma fórmulazinha específica. Anota a fórmula que você vai usar agora na hora da aula, tá? Na hora da atividade. A área de um triângulo equilátero, L ao quadrado vezes a raiz de 3, dividido por 4. Vamos anotar para eles aqui, que eles vão usar na hora da atividade. O triângulo equilátero, tá? É L vezes a raiz de 3. L ao quadrado. L ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Isso é a área de um triângulo equilátero. Beleza. O Enem geralmente gosta do triângulo equilátero. Por que o Enem gosta? Porque ela vai puxar qualquer outro polígono regular. Se eu quero calcular a área de um pentágono regular, 5 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Hexágono regular, 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Mas, salvo engano, né, se em todo e qualquer triângulo nós temos o cálculo de área bem simples, base vezes altura dividido por 2, né? Inclusive no equilátero também dá certo, tá? Beleza. O círculo já é πr ao quadrado, o retângulo, base vezes altura, e no quadrado, lado vezes lado, ou melhor, lado ao quadrado. Tá bom? Beleza. Então são as principais, são as nossas fundamentais figuras planas para o cálculo de área que você precisa saber, tá bom? Vamos dar um spoiler aqui, né? Um pouquinho de geometria espacial, assunto da aula que vem, aí a gente já dá o gancho, sempre deixando o link para a próxima aula. A geometria espacial a gente vai ver na aula 19 aí, mas já vem aqui algumas ideias para vocês, tá? Lembrando que as questões que a gente resolveu na aula pareciam ser de geometria espacial, mas eram de geometria plana. Mas na geometria espacial a gente a gente vai encontrar a parte dos prismas, a parte das pirâmides, cones, esferas, cilindros, né? Lembra que são divididos em poliedros, em poliedros e não poliedros, ou seja, poliedros ou corpos redondos, tá? Isso. E os poliedros são divididos em prismas e pirâmides. E aí são assuntos que nós vamos ter agora mais para frente nas outras aulas. Então, pensando em tudo isso, o Enem sempre, tanto na geometria plana como na espacial, ele vai te jogar uma questão. Por isso que nós fizemos aqui. A questão primeira que nós fizemos hoje foi o quê? Um paralelepípedo reto-retângulo. Se eu não sei o que é um paralelepípedo reto-retângulo, eu nem sei fazer aquele cálculo de área todos lá. Não sabe. Nós fizemos 5 cálculos de áreas. A figura não veio, né? 5 não, na verdade foram 15, não é? Porque eram fundos, laterais e laterais. Para 5 piscinas diferentes. Mas não tinha desenho. Só falou que era paralelepípedo reto retângulo. A gente trouxe o desenho como complementar para a gente desenrolar a questão com vocês, mas na prova do Enem não vinha o desenho. Então, por isso que a gente precisa da parte dos conceitos aí, entender as figuras, tá certo? Agora é com vocês! Então, a gente vai para a prática, vamos às atividades de sala e já a gente volta com as soluções.
E já estamos de volta. A gente falou na revisão que a gente ia passar uma questão só. Nossa. Aí eles devem estar pensando, vai sobrar tempo, né? Uma questão só. E aí? Sobrou tempo? Vamos ver? Vamos junto, então, tirar a dúvida de alguma coisa que possa ter ficado. Olha lá. Questão de número 1 e única. Se liga no Enem, a prova de 2021, prova cinza, e o nosso Enem está atualizado. Bora ver. O dono de uma loja pretende usar cartões imantados para a divulgação de sua loja. A empresa que fornecerá o serviço lhe informa que o custo de fabricação do cartão é de 1 centavo por centímetro quadrado. Então vamos lá já marcando com marca-texto aí? Vamos ver? Ficou azul, deixa eu apagar aqui e pegar o amarelinho. 1 Uhum. centavo por centímetro quadrado. Beleza. Isso é importante, né? E que disponibiliza modelos tendo como faces úteis para a impressão as seguintes faces. Vamos lá. Vamos lá? Um triângulo equilátero de lado 12 é uma possibilidade. Isso. Um quadrado de lado 8 é outra possibilidade. Um retângulo de lados 11 e 8 também são outra possibilidade. Um hexágono regular de lado 6 centímetros e um círculo de diâmetro 10. O dono da loja está disposto a pagar, no máximo, palavrinhas mágicas na matemática, no máximo 80 centavos por cartão. Agora nós temos já uma informação importante aqui, ó. Ao invés de ficar calculando a área de cada cartão e depois o custo de cada um, a gente pode ver qual que é a área máxima que ele quer usar. Porque se ele vai pagar 1 centavo por centímetro quadrado, quer pagar no máximo 80 centavos, então se eu dividir 80 por 1 centavo, eu vou ter a área máxima. Isso. E aí eu posso calcular as áreas já tendo como base esse máximo que é 80. Porque dentro desse limite, diz ali, ó, ele escolherá dentro desse limite de preço o modelo que tiver maior área de impressão. Beleza. Certo, né? Então vamos dividir lá 0,80 dividido por 0,01. Pode ser até aqui mesmo, né? Aqui? Né? Isso, vamos pegar só a canetinha, né? Então, vermelhinho, isso, 0,80. Dividido por 0,01. O número de casas depois da vírgula está correto? Igual. É igual, olha lá, eu ia pegar o azulzinho. 80, 80. 2 e 2, né? Então Isso. pronto, então é a mesma coisa que eliminar a vírgula. 80 dividido por 1. 80 fazer dividido por 1, né? 80 dividido por 1. 80, né? Então é centímetros quadrados. Isso, 80 centímetros quadrados, então, é o que ele está disposto a pagar. Por certo? aí a gente já sabe o seguinte, o que passar de 80 ele não vai comprar. E se tiver menor que 80, ele vai comprar o que for de maior área. Tá. Passou de 80 não, porque ele quer pagar no máximo 80 centavos por cartão, ou seja, no máximo 80 centímetros quadrados, né? Ótimo, essa sugestão é maravilhosa, que a gente já vai longe com isso. Use 3 como aproximação para π. E use 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Olha só, ele já nos fez lembrar que na área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Isso. Nessas condições, o modelo que deverá ser escolhido tem como face útil para impressão triângulo, quadrado, retângulo, hexágono ou círculo. Aí a gente tem as figuras aqui, só que a gente precisa das dimensões, né? Vamos buscar lá? Bora. O triângulo equilátero de lado 12. Então, 12. Se é equilátero, todos os lados medem 12. O quadrado tem lado 8. O retângulo é 11 por 8. O quadrado tem lado 8. E aqui? 11 por 8. E aí é 6. 6? Beleza. E o outro é diâmetro 10. 11 por 8, 6, diâmetro 10. 6, lado 6, né? Isso. E aqui vem legal porque já veio dividido em 6 triângulos equiláteros. Mesmo. E aqui o diâmetro? É 10. É 10. Diâmetro é que corta a circunferência de extremo a extremo, a gente viu na aula de circunferências, né? Então, o diâmetro é 10. Ou seja, o raio é 5, se precisarmos, tá? Beleza. Então, vamos fazer agora as figuras, os cálculos necessários para a gente ver, né? A gente pode começar por aquelas mais fáceis, que a gente já tem afinidade, e aí a gente já vai descartando ou selecionando. Por exemplo, o quadrado não é lado vezes lado? Lado ao quadrado. Lado ao quadrado. Então, a área de um quadrado é 8 vezes 8. 8 vezes 8, 8 ao quadrado. 8 vezes 8, a área 64. Então, o quadrado pode. Está com menos de 80 centímetros quadrados. Mas a gente não sabe se ele é o que possui maior área de abrangência para fazer o cartão. Certo? Vamos no retângulo? O retângulo é base vezes altura, né? Isso. Base vezes altura. Ou seja, 11
vezes 8. Se fosse 10 vezes 8, já ia dar 80, né? 11 vezes 8, 88. Passou. Não serve. Centímetros quadrados. Então, esse aqui, não serve, tá? O círculo. Podemos fazer o círculo, né? Πr ao quadrado. Πr ao quadrado. Ele pediu para usar quanto? O 3. 3? 3. Então, a área é π vezes o raio ao quadrado. O π é 3 e o raio é 5. Ou seja, 3 vezes 25. 3 vezes 25, 75 centímetros quadrados. Já ganhou do quadrado. Porque não chegou em 80 e está com a maior área possível. Né? Então, tá bem pertinho do 80, né? Isso. A não ser que tenha os outros ali que ganhem. A gente já tira esse aqui de letra, né? Já. Não vai ser o quadrado e não vai ser o retângulo. Tá? Vamos de área do triângulo equilátero? Vamos. Né? O professor Maurício falou que a gente ia usar, como é que é? L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Isso. Quem é o nosso L? O L nosso lado. E aqui uma jogada legal é o seguinte, ó. Ao invés de fazer 12 ao quadrado, depois dividir por 4, eu não tenho 12 e o 4 lá embaixo, então pode ficar 12 vezes 12 dividido por 4. Porque 12 vezes 12 eu consigo dividir 12 por 4, fica 3 vezes 12. Que é aquela parte de trabalhar com os fatores, né? Isso. Então, no lugar de 12 ao quadrado, eu coloco 12 vezes 12, que é a mesma coisa. Vezes 1,7. Vezes 1,7. Que aí eu consigo simplificar aqui, ó. Isso. 12 dividido por 4 dá 3. Aqui dá 3 e vou ficar com 3 vezes 12. 36. 36 vezes 1,7, né? 36 vamos ficar com vezes 36,7. 61,2. 61,2. Já perdeu para o quadrado, consequentemente perdeu também para o círculo, né? Isso aqui também não vamos utilizar. Então, estamos aí com área maior ainda de abrangência e que não chega nos 80. Quem está atendendo é o círculo. Aí o hexágono. O hexágono, ele tem 6 triângulos equiláteros. Então, se a gente fizer uma vez o triângulo equilátero, a gente consegue chegar na área do hexágono, certo? Então, a área aqui, ó, vai ser 6 vezes o L ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Isso mesmo. Então, vamos lá, 6 vezes. Quem é o lado? É 6. 6. Vamos colocar 6 vezes 6 também 6 aqui? 6 vezes 6 vezes 1,7 sobre 4. 6 vezes 6, 36, né? 36, dividido por 4 dá 9. Isso, então olha aqui, ó, 6 vezes 6, eu ia pegar outra cor. 6 vezes 6, 36, dividido por 4, dá 9. Dá 9, então é a mesma coisa que ficar com 9 vezes 6 vezes 1,7. Vezes 1,7. 9 vezes 6 é 54, né? 54 vezes 1,7? 91,8. 91,8. Passou de 80. Passou de 80. Então também não serve, né? Então a área aqui não chega ao máximo permitido, mas que atende a melhor área de abrangência do cartão possível é a letra E, que é o círculo. E aqui nós vimos uma questão que, se eu estou estudando, eu já tenho aqui como suporte cálculo de áreas do triângulo, cálculo de área do quadrado, do retângulo, do círculo, do hexágono. Se fosse um pentágono, seria 5 vezes. Se fosse um heptágono, 7 vezes. Então, eu preciso, ao estudar, fazer todas essas anotações e observações. No círculo aqui, o legal é porque a pegada do círculo é com relação ao diâmetro. Na área, eu não uso o diâmetro, eu uso o raio. Lá no perímetro, nós temos a possibilidade de usar o diâmetro ou o raio. Tudo isso eu vou anotando. Hoje, acho que foi a aula do Enem que teve menos questões, né? Menos questões. Foram só 3. Mas questões mais trabalhosas. Mas dessas 3, nós temos quase que 2 aulas da nossa frente de matemática. E aí eles ficam sempre... Lembra que a gente falou assim que não é 100% necessário saber as fórmulas? Não, muitas questões se resolvem com raciocínio lógico. Muitas, mas não todas, tá? Tem algumas que precisam das fórmulas, sim. E essa aqui é um exemplo disso, né? Não, eles estão se perguntando, tá, professor, e no triângulo equilátero? Volta no triângulo equilátero. Eu não sei a fórmula do triângulo equilátero. Não sei. Eu quero fazer base vezes altura. Beleza, você tem a base que é 12. Como é que a altura é a metade aqui, Traça aqui no meio. E vai ter que fazer Pitágoras. É particular do triângulo equilátero. Se quiser anotar no caderno, aí já vai anotando. É particular do triângulo equilátero. Quando eu traçar aqui, ó, a altura, essa altura vai dividir a base no meio. Isso.
Vamos mostrar ali para eles? Vamos mostrar, olha lá na tela. Melhor. Vamos lá, a gente não sabe, vamos partir do princípio que a gente não sabe essa fórmula aqui, ó, do nosso triângulo equilátero, tá? Dividir no meio, não sei, então o que a gente vai fazer? Dividir o triângulo no meio, porque a gente não vai precisar de base vezes altura. Sim. Então tá faltando a altura aqui no nosso Hzinho, né? E aí a gente vai precisar do quê? Então, trabalhar com esse nosso triângulo aqui. A metade dele é 6, a hipotenusa, então um cateto é 6, a hipotenusa é 12, a gente vai achar o outro cateto. Teorema de Pitágoras. É outra possibilidade, né? Perfeito. Então, assim, ó, as possibilidades são muitas, são inúmeras e você vai achar o seu caminho. Agora, gente, uma questão dessa, se você avalia que vai levar muito tempo para fazer, mas eu sei fazer, mas vai levar muito tempo, você pode deixar ela ali, né, em stand-by e vai... Aqui, as figuras mais simples, que seriam o quadrado, o retângulo e o círculo... Já faz direto. Já faz direto. Já é uma maneira de descartar possibilidades. É porque quando fizemos as 3... Já o círculo já foi melhor. Já despachamos 2. Já ficou faltando as 2 mais complicadas. Uma questão dessa, eu costumo dizer também... que é uma questão que o aluno... Olha que coisa mais assim, descansa. Descansa o cérebro, porque... Eles vão dizer, esse professor tá doido. Não, mas... Descansa como? Calculando? Tu não vai ter que pensar em nada. Não é uma questão que eu tenho que estar pensando... Peraí, não, mas... É porque ela não é difícil, ela é trabalhosa. Então, é a mesma coisa que carpir uma data, né? Carpir um quintal aí. Tu não tem que estar pensando, tu só vai fazendo. É difícil? Não, é trabalhoso, é diferente. Trabalhoso ali no sol, quente, tal, tu tá indo, né, fazendo, mas tu não tem que pensar no que fazer, tu já vai fazendo no automático. Então, isso que ele quer dizer. Aqui a gente não precisa de pensar muito. Claro, tem que partir para o cálculo, né, botar para resolver, mas é uma coisa no automático. Não precisa de muitas leituras e interpretações. É cálculo de área, gente, de todas essas figuras. É isso que tem que ser feito. Perfeito. Agora, claro, sabendo as fórmulas vai facilitar. Se não souber, aí procure outros caminhos aí. Beleza? Vamos de brincando com os números lá? Tinha uma questão de 4 mais 4 mais 4 dá 12. Aqui, não sabe essa? Tô intrigado. Vamos lá, brincando com os números. Vamos lá, quero racha-cuca. A pergunta era um teste de raciocínio, uma charada. 4 mais 4 mais 4 equivale a 12. Perfeito. Qual é a outra soma de 3 números iguais que também resulta em 12? Aí, professor Maurício, 11 mais 1 são... 3 números iguais, é uma soma e resulta em 12, pronto. Não disse que tinha que ser soma de números e elementos separados, né? Então, pronto. 11 mais 1 também dá 12, soma de 3 números iguais que resulta no mesmo resultado. Resulta no mesmo resultado, ficou linda essa frase. Vamos lá, gente, finalizando a nossa aula. Muito espertinho, né? Na aula de número 18, e a gente aí a passos largos na geometria, né? E qual foi o spoiler mesmo na revisão lá? Para geometria espacial. Então, já se preparem que... E aí, olha só, não quero reclamação, não quero choro, porque... Nós tivemos no segundo ano uma unidade inteira. Uma aula só para prisma, uma aula só para área do prisma, só para volume, uma aula só para... Te prepara, porque vai ser o pancadão, tá? Numa aula é prisma, área, volume, pum. Na outra aula, pirâmide, área, volume. E outra, quatro redondos, pronto, acabou. Então, 3 aulas, vai fechar uma unidade com... Eram 16 aulas? Não, no segundo ano? 30 e poucas, eram 96. Senhora. 32, só que aí tem as avaliações e tudo, mas eram 30, em média 30 aulas aí. Então já se prepara. Ensino médio a gente é dividido em 3 etapas, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. No primeiro e no segundo, a gente vai bem mais devagar, né? Terceirão é em ação, né? Então a gente precisa trabalhar com vocês tudo isso em tempo hábil, em tempo real, para vocês se prepararem para determinados momentos, se preparar para o mercado de trabalho, para a vida, para concursos públicos e tudo mais, tá bom? E o importante, o ideal é que não levem dúvidas da geometria plana, tentem sanar as dúvidas, qualquer coisa, manda mensagem para o professor presencial, para a gente poder resolver essas dúvidas, porque na geometria espacial vocês vão precisar a base, né? A geometria plana é a base para espacial, tá certo? Agora a gente fica por aqui daquele jeito de sempre carinhoso. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!